Olá, alunos! Bem-vindo ao canal do professor Júlio. Estamos aqui para fazer a correção da avaliação de terceiro ano, que corresponde à semana do dia 13 ao dia 17 de julho. E já está aí na tela a primeira questão e a gente vai começar aí por ela, ok? Depois, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários a dúvida ou lá no Google Class, não tem problema nenhum. Observe na imagem a seguir equações que representam a dissolução de alguma substância em água. Indique se cada uma destas substâncias possui caráter ácido, básico ou neutro. Então, para a definição aí de um caráter ácido, básico ou neutro, a gente tem que recordar a escala de pH, né? Rapidamente aqui eu vou fazer uma escalinha de pH, aonde na escala de pH 0, 7 é neutro e aqui em 14 é onde a gente tem o lado mais básico, ok? Então, quando tem o lado aqui está a partir do pH 7, eu estou aqui voltado com os números do lado do pH aqui próximo do zero, quer dizer que eu tenho um excesso de H+. Quando está para o outro lado, quer dizer que eu tenho um excesso de OH-. E quando está aqui no meio, quer dizer que a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, que é neutro. Então aqui eu tenho desse lado o ácido, desse lado aqui no meio o neutro e aqui o básico. Então a gente vai observar o que? O OH-, H+, e quando não tiver. Nesse caso aqui a gente não tem nenhuma neutra. Mas aqui, ó, quando eu vejo esse OH-, então eu posso falar que a A aqui, ó, ela é alcalina. Eu vou selecionar esse quadradinho aqui. É alcalina e básica, né? Tá aqui é a mesma coisa. Olha aqui, ó, OH- aqui de novo. Então, reação B também é alcalina. E aqui nessa C eu tenho H+, então quer dizer que ela é ácida. Vou colocar aqui, ó, ácida. Não tem nenhuma neutra, tá bom? O caso se fosse uma neutra, poderia ser assim, ó. Sal de cozinha, NaCl. Né? Quando eu jogo ele em água, eu vou ter Na+, mais Cl-. Então, ó, como eu tenho somente a água, e a gente sabe que a água ela está aqui próximo do neutro, quer dizer que eu não tenho nem H+, nem OH-. Então, isso aqui, o pH, né, da água aqui que eu jogo sal de cozinha, é neutro. Né? Mas no caso aqui dessas alternativas que eu fiz aqui, nenhuma é neutra. Ok? Aqui nós temos a segunda questão. Tá falando, ó, vamos lá, leitura. Considere uma solução 0,01 mol por litro de um monoácido. Né? O que seria um monoácido? O mono, né? Mono quer dizer que é só um, e ácido, que é monoácido. O que seria um monoácido? Que libera apenas um H+. Então ele está dizendo ali que a minha concentração de H+ é igual a 0,01 mol por litro, tá? Sempre eu vou observar para vocês, quando eu for fazer esse tipo de cálculo, que para calcular o pH, a minha concentração ela tem que estar em mol por litro. Se ele falasse aqui que eu tivesse 0,01 mol por ml, eu teria que converter essa concentração em mol por litro, tá? Aí, conhecendo qual que é a fórmula, pH é igual a menos log da concentração de H+. Né? Essa aqui é a fórmula para achar o pH. Né? Tem a fórmula também do pOH. pOH é igual a menos log da concentração de OH-. A gente nunca pode esquecer que se eu pegar o pH somar mais o pOH, isso tem que dar igual a 14.
ok? Então, ó, pH é igual a menos log, né? A minha concentração aqui é 0,1, né? E 0,01 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, é aquilo ali que fica mais fácil para eu trabalhar. 1 vezes 10 elevado a menos 2. Eu faço log de 1 é 0. Menos com menos é mais. Log de 10 ao quadrado é 2. Então, o meu pH aqui é igual a 2. Com isso, eu consigo agora observar. O pH é igual a 1? Não. Ele é igual a 2. O pH é menor que 1? Não. Tá? O pH é maior que 1? Opa! É maior que 1 sim. Então, essa questão aqui, ó, é a correta. Tá? HA é muito maior que a mais. Então, sem sentido essa afirmação aqui. H- é igual a 0,1 mol por litro? Sem sentido também. Então, a questão correta é a letra C. Ok? Agora nós vamos aí para a terceira questão. Ela é um pouquinho mais complicada que as outras, porque trata-se de uma neutralização. Então, para a gente lembrar um pouquinho a neutralização que eu expliquei na outra aula, a gente tem que ter em mente que para ocorrer uma neutralização, ácido, né, que é representado sempre por H+, vai reagir com uma base, que é representado por OH-, tá? Vou colocar aqui em forma de concentração de OH-, que vai sempre resultar em um sal, tá? Mais água, mais H2O. Tudo bem? Isso aqui, então, é uma reação de neutralização. No caso aqui, quem que eu vou neutralizar? Ele está falando aqui, ó, considere uma solução de ácido clorídrico. Então, eu vou considerar, ó, HCl, de concentração igual a 0,1 mol por litro. Então, essa solução aqui, ó, ela tem uma concentração de 0,01 mol por litro, tá? Qual é o volume de ácido necessário para neutralizar totalmente 40 ml? Então, ele vai neutralizar totalmente o hidróxido de potássio, com uma concentração, ó, de 0,05 mol por litro. Só que daí, gente, ele está querendo saber o que? Ele quer saber a quantidade que eu vou usar desse HCl aqui, ó, em ml, tá? Em ml. E aqui a concentração está em mol por litro. Então a gente vai ter que fazer, antes de mais nada, algumas transformações, certo? Então, ó, primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que equivale esse 40 ml aqui, ó, vamos supor, esse 40 ml, quanto de matéria que eu tenho aqui? A minha quantidade de matéria ali. Então, eu vou fazer a continha aqui, ó. Ele está falando que a minha solução, vou colocar aqui para identificar, ó, de OH, tem 0,5 mol por litro. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 0,05 em 1000 ml, né? Porque 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Então, eu estou usando 40 ml. Em 40 ml, quanto de matéria que eu vou ter? Vou ter X quantidade de matéria. Então, vou ter que fazer a continha aí. Vou ter que fazer X é igual, cruza multiplicando, 40 vezes 0,05 dividido por 1000. Certo? X é igual, ó, já corta esse 0 com esse 0 aqui, tá? E multiplico esse 4 vezes esse 5 aqui. 4 vezes 0,5 é igual a 0,2 dividido por 100, né? X é igual, né?
como eu estou fazendo uma divisão, eu pego esses dois zeros e jogo lá para cima, 0,002. Olha que facinho fazer. Mol. Esse mol está onde? Está em 40 ml. Tá? Então, ó, eu vou pegar esse 0,2, eu vou colocar aqui debaixo, 0,002 mols. Tá? Isso então quer dizer que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou precisar de 0,002 mols de ácido para neutralizar isso daqui. Então, essa quantidade aqui que eu vou precisar de ácido. Só que ele não quer a quantidade de matéria de ácido, ele quer o quê? A quantidade em ml. Aí eu tenho a concentração aqui do meu ácido, que é 0,1 mol por litro. Então, ó, novamente, eu vou fazer aqui, ó, o meu ácido. Né? O meu ácido ele está falando que eu tenho 0,1 mol para cada 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Vamos deixar ml aqui, porque a minha resposta em ml fica mais fácil para eu fazer esses cálculos. Aí ele fala 0,002 mol está para x ml. Aí novamente, x é igual, tá? 0,002 vezes, cruzo multiplicando, 1000 dividido por 0,1. X é igual, tá? Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui, né? A vírgula passa para cá, tá? Aí qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo, então eu posso cortar esse 1 aqui também. Então fica só apenas a multiplicação, ó. 0,02, tá? Vezes 1000, tá? Se eu estiver fazendo isso na raça, lá no vestibular, como que eu posso facilitar isso daqui, ó? Vamos cortar aqui para vocês verem a continha como fica mais fácil desse jeito. Eu posso transformar, ó, x é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1 menos 2. Vou colocar aqui, ó. Menos 2. Tá? E posso transformar o 1000 aqui, ó, em 1 vezes 10 elevado a quanto? Né? Se 1000, a vírgula está aqui, 1, 2, 3 elevado à terceira. Né? Esse 3 aqui, não posso esquecer que ele está positivo. Tá? Ele está positivo. X é igual a 2 vezes 1, 2. Vezes 10 a menos 2 com 10 à terceira. 10 a menos 2 com 10 à terceira dá 2 vezes 10 elevado a 1. Né? Porque a gente soma aqui os expoentes. Então, menos 2 com 3 dá 1 positivo. E isso é a mesma coisa que o que? É 20. Né? E qual que era o meu x que eu estava procurando aqui? Ó, x ml. Então, eu tenho 20 ml. Então, aqui eu cheguei na minha resposta. Ó. Quantos ml de ácido que eu vou precisar para neutralizar 40 ml de hidróxido de sódio? Eu vou precisar de 20 ml. Então, a minha resposta aqui é 20 ml. Então, essa é a resposta desta questão. Então, vamos para a próxima pergunta. Primeiro, vamos fazer a leitura. Né? Destas caixas de suco de laranja industrializados que vendem no mercado, você já observou que tem um valor de pH? Né? Se vocês não observaram, vocês podem lá observar que tem um valor de pH nessas caixinhas de suco. Tá? Ao fazer análise para encontrar o pH, o técnico utilizou 2 ml de uma base, 0,01 mol por litro. Ok? Para neutralizar 20 ml de suco. De quê? De laranja. Então, laranja normalmente é ácido. Então, esse suco aqui se trata de quem? Do ácido. Né? E ele usou o hidróxido de sódio para descobrir o pH desse suco. Né?
Por que ele usou o hidróxido de sódio? Porque ele tem uma concentração conhecida. E ele precisa conhecer aqui a concentração do suco para poder tirar o pH. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou fazer aqui no cantinho. Eu vou pegar o ácido e vou reagir com uma base. Isso aqui vai ser a minha reação de neutralização. O produto que vai ter não me interessa. O que me interessa aqui é a relação que vai ter aqui entre um e outro. Tá? Como ele não está falando nada sobre estequiometria, se é 1 mol, 2 mol, se é 1 para 1, 2 para 1, então eu vou considerar que é 1 para 1. Então eu vou pegar aqui, ele está falando que gastou 2 ml, vou colocar aqui, ó, 2 ml de uma concentração de OH- de 0,001 mol por litro. Então, ó, e ele quer saber quanto que vai precisar desta base, tá, para neutralizar 20 ml desse suco. Então, o que eu preciso achar aqui? Eu preciso achar a quantidade de matéria aqui, ó, para eu chegar no meu pH. Primeira coisa que eu tenho que saber é a quantidade de matéria de OH- que eu tenho aqui em 2 ml. Então, ali ele está falando que a minha concentração é 0,001 mol para 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml, ok? Em 2 ml eu vou ter X. Repare bem que a gente consegue fazer todo esse cálculo aqui, que a princípio parece ser complicado, sem calculadora, viu, gente? É uma questão de vestibular. Em vestibular você não tem calculadora, tem como facilitar a nossa vida na hora de resolver esses conteúdos. Então, ó, eu vou cruzar multiplicando e vou para o outro lado dividindo. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é x igual a 2 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido, esse 1000, vou dividir por 1000, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a terceira. Tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, x é igual, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 2 vezes 1 é igual a 2, tá? Vezes 10 elevado a menos 3. Esse 10 a terceira aqui, eu vou inverter ele. Ele está dividindo, eu inverto ele multiplicando. E quando eu inverto ele, o sinal que é positivo passa a ser negativo. Dividido por 1, né? Então vai ficar tudo isso aqui em cima dividido por esse 1 aqui. Qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo, então isso aqui eu já corto. Então vai ficar x é igual a 2 vezes, mantenho o 10 e somo os expoentes. Menos 3 com menos 3 dá menos 6 mol por 2 ml. Então essa quantidade de matéria está em 2 ml. Tá? E foi a quantidade que ele usou, 2 ml foi o que ele usou para neutralizar o ácido. Então ele usou 2 vezes 10 a menos 6 mol de base para neutralizar aqui, ó, esse ácido. E como a gente sabe, para neutralizar a quantidade de base e ácido, elas têm que serem iguais. Então quer dizer que eu tenho quanto de ácido aqui de quantidade de matéria? 2 vezes 10 a menos 6 também. Mol. Ok? Em quantos ml? Aí a gente tem que levar em consideração o quê? 20 ml mais 2 ml, tá? Vai dar 22 ml. A soma dos dois aqui, ó, dá 22 ml, tá? Mas para facilitar nosso cálculo, eu não vou usar 22 ml, eu vou usar 20, porque esses números aqui são tão pequenos, tão pequenininhos, que se mudar de 20 para 22 não faz tanta diferença, tá? Então, eu tenho que pegar esse 2 vezes 10 a menos 6, deixa eu melhorar isso aqui, parece 6 isso aqui,
vezes 10 a menos 6 mol, que está presente em 20 ml, e passar para litros. Por que eu tenho que passar para litro? Né? Para 1 litro, né? Que é a mesma coisa que 1000 ml, para poder fazer o cálculo de pH. Então, para ajudar um pouquinho mais aqui, deixa eu abrir um espaço aqui ali no cantinho. Então, ó, sem uso de calculadora, o que a gente pode pegar? Eu vou pegar aqui, ó, x é igual, cruzo multiplicando, então vai ficar lá, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1 vezes 10 elevado a terceira, né, que é o 1000 aqui, dividido por 2 vezes 10 elevado a 1. 2 vezes 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 20, né? A vírgula 20 está aqui, ó, eu passo uma casa para cá, fica 10 elevado a 1. Deixa eu colocar 1 aqui, ó. 1 positivo, tá? Aí eu faço x é igual, olha aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Eu vou fazer aqui, já vou matar isso. Vezes 10 a menos 6, né? Então já matei esse 2 com esse 2. Vezes 10 a terceira, vezes 10 elevado a menos 1. Né? Esse 10 aqui que tá dividindo, eu passo para cima multiplicando, né? Eu estou invertendo, inverto o sinal aqui para menos 1. Então vai ficar x é igual a 1 vezes 10, né? Mantenho o 10 aqui a base e somo os expoentes. Menos 6 com menos 1 dá menos 7. Menos 7 com 3 dá menos 4 mol por litro. Olha aqui a minha concentração, né, de ácido por litro, onde eu vou poder fazer o quê? Meu cálculo de pH é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 4. Né? Log de 1 é 0, menos com menos é mais, pH de 10 a 4 é 4. Então aqui eu tenho a minha resposta do pH. Resposta correta, 4. pH igual a 4. Então essa aí foi a resposta da quarta questão, penúltima questão. Agora nós vamos para a última questão, tá? Que é muito simples também, não é bicho de 7 cabeças, tá? Que já usa aí a ionização, tá? Ionização. Ele pega, tá falando aí o seguinte, que eu tenho aí um ácido, né, de força moderada, que é esse HY, uma concentração de ácido do H+, igual a 0,2 mol por litro. Reparem, mol por litro. Não tenho que me preocupar aí com de passar para litro, então já posso fazer o cálculo de pH direto. E ele está falando que desse ácido aqui, ó, esse H+, ionizou apenas 10%. 10% que foi ionizado, tá? Então, 10% disso daqui vai ficar como? Eu posso fazer direto, 0,2 vezes 0,1. Isso é igual a 0,02 mol por litro. Então, essa aqui é a quantidade de ácido que foi ionizado. Então, a partir desse valor que eu vou fazer o pH, calcular o pH. Aí vai ficar pH é igual a menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 1, menos 2, elevado a menos 2. Tá? Aí, pH é igual menos log de 2, tem que lembrar daqueles que eu falei para vocês decorarem. Se você decorar o log de 2, 4 e 8,
né? Que é 0,3, 0,6 e 0,9. É caminho andado aí para você aproximadamente saber o log de 3, de 5 aqui não, né? Viajando. De 5, 6, 7 e também de 9 aqui, que é 0,95. Então, ó, menos log de 2 é 0,3, então vai ficar menos 0,3. Menos com esse menos aqui é mais. Log de 10 ao quadrado é 2. pH é igual menos 0,3 mais 2 dá 1,7. Aqui fecha 1,7, que é o valor do pH. Resposta correta, a letra C aqui, 1,7. Então tá aí. Esta foi a correção da avaliação. Espero que tenha tirado algumas dúvidas, quem ficou com dúvida. Refaça essas atividades. Quem tirou uma nota muito baixinha aí nessa prova, não foi bem nessa prova, pode refazer esses exercícios, tirar foto e mandar para o e-mail que eu melhoro a nota de vocês. Um grande abraço e até a próxima.